Coucou les élèves IBL, je suis prof AXA et je suis là pour pratiquer avec vous les pronoms relatifs qui, que, ou, dont. On y va? Vamos lá então, pessoal. Qui, que ou dont. Et on va commencer par qui. La première chose à savoir, c'est qui remplace un nom sujet e é suivi d'un verbe. Então, sempre tem que pensar nisso, que o que, ele vai desempenhar esse papel de sujeito, certo? E ele sempre vai ser seguido de um verbo. Então, vamos ver o primeiro exemplo para a gente ter bem essa noção. Ce garçon qui parle français part demain en Afrique. Donc, ce garçon qui parle français. Então, esse qui, ele faz o papel de sujeito, do sujeito ce garçon, e vai ligar aqui o verbo ce garçon qui parle. Eu posso substituir esse qui por garçon. Garçon parle. Então, le garçon parle. Qui é o sujeito e depois do qui sempre vem um verbo. Vamos ver aqui, qui parle. Então, a gente já sabe que o que aqui está empregado corretamente, com função de sujeito e seguido, logicamente, de um verbo. Un autre exemple ici. L'homme qui fait le discours s'appelle Georges. L'homme qui, vem o verbo depois? Qui fait. L'homme fait. Se eu puder substituir, então, esse qui por um sujeito, eu sei que ele está correto. L'homme qui fait le discours s'appelle Georges. Como on dit, o homem que faz o discurso se chama Georges. L'homme qui fait le discours s'appelle Georges. Un autre exemple. La personne qui peut vous aider n'est pas disponible en ce moment. La personne qui peut vous aider n'est pas disponible en ce moment. Alors, la personne qui peut. Vamos lá? Esse que eu posso substituir por um sujeito? Sim, a pessoa pode. La personne peut. Vem o verbo depois? Vem, então, que está correto. La personne qui peut vous aider n'est pas disponible en ce moment. Como on dit, a pessoa que pode ajudar você não está disponível neste momento? La personne qui peut vous aider n'est pas disponible en ce moment. Le prochain exemple. Connais-tu Angèle? C'est la chanteuse qui a fait une super chanson. C'est la chanteuse qui a fait une super chanson. Donc, la chanteuse qui. Eu poderia substituir esse qui por um sujeito? Sim, o verbo que vem na frente é a fait, né? Passado do verbo faire. A fait, fez. Então, la chanteuse fez. Posso substituir, poderia tirar aqui. Então, corretíssimo, la chanteuse qui a fait, sempre vem um verbo depois. Alors, quoi dire de que? E como é que fica a diferença aí com o que? Como é que eu sei quando eu uso um, quando eu uso outro? Vamos lá agora? Remplace un mot complément d'objet direct. Ele não vai mais substituir um sujeito, mas um complemento de objeto direto. Daqui a pouco a gente vai entender melhor. E agora, com o que, ele não vai mais ser seguido por um verbo, mas agora ele vai ser seguido por um sujeito. On va voir un exemple. La fille que je vais voir. Então, vamos fazer a pergunta? Je vais voir qui? La fille. Então, esse que, ele está substituindo, ele pode ser substituído por la fille, então, ele é complément d'objet direct, então não é que, é que. Então, depois dele vem um sujeito ou um verbo, Axa? Vem um sujeito, então é que. Se viesse um verbo, teria que ser qui. Ah, ok, la fille que je vais voir la semaine prochaine. Voir qui? Voir la fille, complément d'objet direct. Le prochain exemple, elle fait un gâteau que nous mangerons ce soir. Elle fait quoi? Elle fait un gâteau que
Depois do que vem um verbo ou um sujeito? É um sujeito? Então é que mesmo. Vamos dar uma olhada? Elle fait un gâteau que nous. Sujeito aqui, nous. Que nous mangerons ce soir. Très bien. Un autre exemple. Le lait que je bois est trop chaud. Le lait que je bois est trop chaud. Je bois quoi? Le lait. Complément d'objet direct. Depois do que vem o quê? Sujeito. Vamos dar uma olhada? Le lait que je. Sujeito. Le lait que je bois. Então, lembra de novo. O que não pode ser seguido de sujeito, mas o que deve ser seguido de um sujeito. Le prochain exemple, le gâteau que j'ai fait est vraiment très bon. Le gâteau que j'ai fait est vraiment très bon. Donc, le gâteau que j'ai fait quoi? Un gâteau, complément d'objet direct, donc que. Vem o sujeito depois? Sim, o sujeito je. Ok? Então, entendemos aí a diferença entre o que e o que. Super bien. Agora, nós vamos ver o u. Ele tem duas situações e presta atenção aqui. Tout d'abord, il va remplacer un complément de lieu. Como em português, ele substitui um complemento de lugar, como nessa frase aqui. J'adore l'Allemagne. C'est le pays où j'aimerais vivre. Em português, a mesma coisa. Eu adoro a Alemanha. É o país onde eu gostaria de viver. Então, o país é um lugar. Então, esse onde, ele vai substituir un complément de lieu. D'accord? Alors, où? C'est la même situation du português. Em português, a gente não diz é o país que eu queria morar. Não. É o país onde. O correto é dizer o país onde. A mesma coisa no francês. Le pays où j'aimerais habiter. O país onde eu gostaria de viver, tá bom? Le prochain exemple. Elle est retournée dans la ville où elle est née. Elle est retournée où? Lugar. La ville. La ville où elle est née. Mesma utilização de português. Ela retornou, ela voltou à cidade onde ela nasceu. À cidade onde ela nasceu. Alors, là où je vais, il y a du travail. Là où je vais, il y a du travail. Donc, lá onde eu vou, há trabalho. Mesma coisa do português, não muda nada. No outro exemplo agora, que remplace un complément de ton, aí sim é que vai mudar um pouquinho e é nesse ponto que eu quero chamar mais a sua atenção. Alors, c'était l'année où j'habitais à Londres. Eu estou contando uma história para alguém, olha, isso aconteceu no ano em que eu morava em Londres. Olha, mas no português eu digo no ano em que, no francês eu tenho que dizer no ano onde. Ok? Então, c'était l'année où j'habitais à Londres. Le prochain exemple, on est arrivé au moment où elle chantait. Moment não é tempo, então au moment où. Em português eu diria no momento em que, em francês eu digo le moment où. L'autre exemple, il y a trop de monde dans le bus à l'heure où les magasins ferment. Il y a trop de monde dans le bus à l'heure. Na hora em que, eu digo em português. Em francês eu digo na hora onde. À l'heure où. À l'heure où les magasins ferment. Há muita gente no ônibus na hora em que as lojas fecham. Lembra? L'heure où, le moment où, l'année où, l'an où, la semaine où. Quando for tempo, eu vou colocar où. Décembre est le mois où il y a le plus de touristes. Décembre é le mois où il y a le plus de touristes. Então, dezembro é o mês em que. Veja, em português eu digo é o mês em que. Em francês eu digo é o mês onde. C'est le mois où. Então, vamos colocar na nossa cabeça l'année où, le moment où, l'heure où, mois
o, d'accord? Lembra disso. Foi lugar ou foi tempo também vai ser o. Vas-y les élèves, maintenant on va étudier le dont. Dont, le pronom relatif dont, que é o que em geral os alunos têm mais desafio com ele, mas fica ligado que você vai retenir. Vamos lá. Il remplace un mot complément précédé de, la préposition de. Vamos ver o primeiro exemplo. C'est le chien de Martin. Point. Clotilde a peur de ce chien. Peur de. Lembra da preposição de. E aí, como é que vai ficar essa frase? C'est le chien de Martin dont Clotilde a peur. Então, veja só, ele está substituindo ó, o le chien. Porque le chien aqui, ó, ele vem com essa acompanhado dessa preposição de. Il a peur de quoi? De ce chien. Então, c'est le chien de Martin dont Clotilde a peur. No português, a gente diria do qual, não é? É o cachorro de Martin do qual Clotilde a peur. É só substituir pelo do qual, d'accord? On va voir un autre exemple. Mes parents ont emprunté l'argent, ils avaient besoin d'argent. Então, meus pais pegaram dinheiro emprestado, eles precisavam de dinheiro, ok? Mes parents ont emprunté l'argent dont ils avaient besoin. Então, dont aqui vai estar substituindo argent, porque eles tinham necessidade de. Lembra, aqui avoir besoin de, pede essa preposição de. Aqui no primeiro exemplo era avoir peur de. E no segundo exemplo é avoir besoin de. Fica ligado nessas preposições para não errar, ok? Então aqui a tradução como é que ficaria? Meus pais emprestaram dinheiro, pegaram emprestado dinheiro do qual eles precisavam, eles tinham necessidade. Un autre exemple. Voici Paul. Je t'ai parlé de Paul. Então, eu posso falar de alguém. Então, ó, preposition de. Voici Paul, le garçon dont je t'ai parlé. O garoto, o rapaz, do qual eu te falei, de quem eu te falei. Então, esse do qual, de quem, vai ser dont. Le prochain exemple. Elle fait un gâteau. Muriel a envie de ce gâteau. Avoir envie de. Préposition de. Como é que vai ficar então? Elle fait un gâteau dont Muriel a envie, ok? A envie. Elle fait un gâteau dont Muriel a envie. Avoir envie de, d'accord? Gente, para o dom, eu quero deixar aqui para vocês uma lista. Como é mais desafiador, a única maneira de você realmente retenir, aprender de verdade, apprendre e automatizar o uso do dom é você praticar, fazer exercícios e incluir isso na oralidade. Então vamos lá, eu coloquei uma lista aqui de possibilidades, de verbos, de expressões que você pode fazer frases com eles e utilizar o dom. Então vamos lá, avoir envie de, avoir peur de. Então, o primeiro, avoir envie de, ter vontade de. Avoir peur de, ter medo de. Avoir besoin de, precisar de. Parler de, falar de. Se méfier de, se méfier de, significa desconfiar de. Être satisfait de, estar satisfeito com alguma coisa. Então, em francês, être satisfait de quelque chose. Être originaire de, ser originário de algum lugar. Être fier de, ser ou estar orgulhoso de alguma coisa. Être amoureux de,
estar apaixonado por alguém. Veja, em português a gente diz apaixonado por. Em francês diz être amoureux de. Là, le prochain, se souvenir ou se rappeler de. Lembrar-se de. E ainda, aqui ficou um D, mas é um S, s'occuper de, ok? Cuidar de, tomar conta de, d'accord? Gente, pratiquem tudo isso para vocês automatizarem aí o uso do dom. E todos esses outros que o dom, façam os exercícios do livro, pratiquem, que vocês vão ficar usando na oralidade e vão conseguir automatizar. Bisous, bisous et au revoir!